conversando, e a Gláucia entrou e estava contando um pouco da história dela na Turquia, e de uma amiga dela que é escritora, e tinha escrito um livro a estudar sobre as 7 igrejas, né, da Ásia Menor, e ela teve a oportunidade de visitar. E isso daí motivou a gente a convidar ela para compartilhar aqui com a gente isso. E então ela que vai dar esse estudo hoje. E só antes da gente começar aqui, gostaria de pedir para o Márcio hoje, que não vai dar o estudo, se ele puder orar aí um pouquinho para a gente por esse tempo. Pode ser, Márcio? Com certeza, aqui. Tá bom. Pai, queremos chegar na Tua presença nessa tarde, Pai, agradecer ao Senhor por esse privilégio que o Senhor nos dá, da gente poder entrar no Santo dos Santos. Agradecer ao Senhor, Pai, por todo o sacrifício de Jesus, Pai, do Senhor, de ter dado o Seu Filho, Deus, para que nós pudéssemos hoje estar na Tua presença, Pai. E ainda, né, o Senhor nos convida, Pai, a nos dar esse privilégio também da gente poder servi-lo, poder ser colaborador nesse empreendimento do qual um dia nós somos objeto e hoje nós podemos colaborar nele, Pai. Muito obrigado, Deus, por isso, Pai. Santo Pai, quero agradecer em especial por esse momento que o Senhor está nos dando, por ter trazido a Gláucia, por ter dado esse privilégio a ela, Pai, de conhecer esses lugares tão emblemáticos, né, para nós, Pai, e poder trazer um pouco daquilo que ela respira ali, daquilo que ela conhece, e pedimos que o Senhor seja com ela, que o Senhor possa trazer, né, a paz, a tranquilidade que ela precisa e ajudá-la, Pai, na apresentação desse estudo, falar através dela, e que tudo isso possa ser para a honra e glória do Seu nome e para o nosso também enriquecimento e crescimento, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Só também aí um pouquinho antes de passar a palavra para a Gláucia, né? Não sei se todo mundo conhece ela, né? Então, gostaria de solicitar aí para Mari Diop, se pudesse apresentar ela um pouco aí para o pessoal também, para mim também, né? Que eu também conheço pouco ela. Pode ser? Tá no mudo. Você tá no mudo, Mari. Pronto. Poxa, é um privilégio, um prazer muito grande estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho de Gal, e Gal para os íntimos, né? E a nossa história é uma história bem longa. A gente se conhece há mais de 25 anos, né? E hoje, quando o Márcio me falou, eu fiquei fazendo as contas aqui, pensando, tentando lembrar o dia que a gente se conheceu. Nossa, e foi muito legal o processo na minha cabeça, sabe? Do que contar um pouquinho de Gal para vocês. E eu acho muito interessante os caminhos de Deus ao longo da história, como ele vai construindo, colocando pessoas, né, para atingir os propósitos dele. Em 1985, quando nós mudamos para Recife, eu ia com as 3 crianças pequenas para a praia. E o local que eu ficava, que nós ficávamos sempre, mas o Evi nem sempre me acompanhava, eu olhava para os edifícios que tinha na Avenida Boa Viagem e eu comecei a orar especificamente por um edifício que tinha ali. Era um menor, acho que tinha uns 6, 7 andares, ele tem, né? E o nome do edifício é Aristeu Chaves. Mas eu não sabia, eu simplesmente orei e o tempo foi passando. Acho que se passaram uns 6, 7 anos. Aí a gente já tinha contato com mais pessoas, até ali a gente não conhecia ninguém. E um dia nós fomos numa casa de um casal chamado Orlando e Helenira. Ela, inclusive, já faleceu de câncer e muitos do Brasil puderam acompanhar a história dela. Inclusive, Gal estava morando no Brasil ainda nessa época. E nós chegamos lá, era aniversário do Orlando, a gente decidiu fazer uma feijoada e o Evi e eu fomos para a sala com os adultos, né? Porque a outra sala era dos jovens, né? Dos adolescentes. Aí, de repente, a Helenira passou por mim e falou assim: Mari, eu acho bom você e o Evi irem lá para aquela sala, porque lá tem uma menina, tem a Gláucia, uma menina, que está falando de Bíblia, e ela está falando de Apocalipse. Aí o Evi e eu fomos, sentamos, ficamos no meio daqueles jovens, que era tudo que a gente queria, né? Na próxima semana estava a Gal na nossa mesa, sentada, com o namorado e mais aquela turminha de jovens.
Para entender um pouquinho, Gal é a segunda de 3 filhos. E quando nós nos conhecemos ali, não fazia menos de 1 ano que a mãe dela tinha falecido de câncer. Gal, acho que não tinha 18 anos ainda. E o irmão dela, acho que não tinha 15, o Nelson. E a Adriana, eu não, ela também, mas todos jovens. Aí ela chegou e começaram a frequentar nessa casa, todos eles, né? E talvez, Gal, agora você lembre que esse assunto Apocalipse te persegue. Deus está atrás de você com esse assunto há muitos anos já, amiga. E eu fico muito contente de você ter parado, ter levado a sério, ter estudado esse assunto e hoje está podendo apresentar para a gente. Mas como a gente sabe que Deus não faz nada por coincidência, né? Deus sempre tem os planos dele traçados. Você foi morar nos Estados Unidos, conheceu o Elam, se casaram, tem 2 filhos gêmeos, né? O David e o Adam. E, de repente, vocês vão morar em Istambul, né? Conviver com a família dele, toda muçulmana. E você chega ali, bem ali, onde estão as 7 igrejas do Apocalipse. Falar um pouquinho de Gal. Gal é uma pessoa que não se intimida diante de pessoas e fala de Jesus abertamente por onde ela passa. Inclusive, ela era professora do IASIG e ela falava para os alunos de Jesus, tem Juliana, tem Anne, que está em Brasília, que veio desse tempo do IASIG, tem outras pessoas aqui em Recife que ficaram como frutos do tempo que ela passou aqui. Então, olha, é um privilégio ter Gal hoje aqui falando com a gente. Então, e a gente tem dado, assim, tem um grupo toda semana que a gente se encontra para orar, para conversar, para entrar nas escrituras, junto com Gal, Juliana e Anne. E isso tem sido também no sentido de dar um suporte, porque a gente sabe que as pressões ali não são fáceis. Mas então, gente, é isso. É uma alegria muito grande estar aqui para ouvi-la hoje. Beijo, amiga. Te amo. Legal. Obrigado, Mari. Nada. Então, agora é com você, Glaucia. Pode assumir aí, compartilhar a tela e começar. Sim, dar uma respiradinha e vamos lá. Você está no mudo. Eu preciso desse homem para fazer tudo isso aqui agora, porque eu sou um zero à esquerda. Estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. Pode. Ai, Mari, obrigada pelas suas palavras, viu? Eu guardo na pinha aqui. Muito emocionante mesmo, mas vamos lá. Vamos começar aqui, gente. Antes de fazer qualquer coisa, eu queria ler para vocês Apocalipse 1, do 1 ao 3, porque é o começo de tudo, né? Dessa revelação de Jesus para nós. Então, revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar, descortinar, revelar, salientar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Aos seus servos, eu, você, né? E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Notificou, comunicou, transmitiu. O qual testificou da palavra de Deus, o verbo de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado, abençoado, favorecido por Deus, aquele que lê, e os que ouvem as palavras dessa profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas. Ou seja, abençoado aquele que lê, que ouve e que guarda o que está escrito aqui nesse livro, porque o tempo está próximo. Em Tiago 5,9 fala que o juiz está à porta. Ele não está na portaria, ele não está no portão, ele está na sua porta. E nós somos os favorecidos por Deus, nós somos os privilegiados por estarmos estudando esses livros e essas cartas. Eu queria, antes de tudo, falar um pouquinho do contexto histórico dessa época, né?
Então, a gente tem aqui 33 depois de Cristo, assim, 33, né? Jesus foi crucificado. Aqui, 55, 60 depois de Cristo, o judaísmo era autorizado nessa época, o cristianismo era considerado uma perna do judaísmo, né? E a ressurreição de Jesus dividia o judaísmo, né? Uma parte e outra. Em 64 depois de Cristo, mas precisamente no dia 17 de julho, foi quando Nero colocou fogo em Roma e culpou os cristãos. Então, aí começou a perseguição e assassinato, né? E essa história toda que a gente já conhece. Em 66 e 70, nesse período depois de Cristo, aconteceu a revolta judaica, o Templo de Jerusalém foi destruído. Os judeus e os cristãos se separaram. Então, o cristianismo já não era mais uma parte do judaísmo e os cristãos não eram bem-vindos nas sinagogas, eles não podiam mais frequentar as sinagogas. Aqui nesse período, alguns historiadores não dizem a data certa, mas entre 81 e 96 depois de Cristo, Domiciano estava no poder. E a perseguição aos cristãos aumentou ainda mais. E nesse tempo é que João foi para Patmos, ele foi aprisionado, porque era um costume. As pessoas que não confessavam que o imperador era Deus iam lá para essa ilha de Patmos, uma ilha rochosa no mar Egeu aqui da Turquia. E aqui, em 96 depois de Cristo, João volta para Éfesos e os cristãos recebem as cartas. As 7 igrejas recebem as 7 cartas. Essas cartas foram escritas individualmente, preocupada com o contexto de cada lugar. A gente vê o cuidado de Deus com cada um dos seus filhos, com cada um da sua igreja. Quando ele escreveu essas cartas, a gente vai ver um pouquinho desse contexto para entender o cuidado de Deus e a personificação, né, de cada carta. Aqui, o nosso mapa. Agora eu estou falando para vocês aqui, mais ou menos onde tem esse Y do Esmirna, é onde eu estou agora. Essa aqui é a ilha de Patmos, onde João foi idoso. João idoso foi aprisionado. E ele estava na caverna dele lá, quando ele teve a visão do Senhor, do Alfa e do Ômega. Isso está em Apocalipse 1, do 11 ao 13. A palavra de Deus diz que João andava com Jesus. Ele viu todos os milagres de Jesus, ele viu Jesus ressuscitado, mas quando ele viu Jesus nessa visão, ele caiu como morto, né? Em Apocalipse 1, 11 e 13, diz que ele caiu com o rosto no chão. Imagina só que momento para João, né? Então, eu quero mostrar para vocês uma coisa muito interessante que mostra como Deus é tão organizado em tudo que ele faz. Essa é a rota das igrejas. Exatamente na ordem que está no livro de Apocalipse. Efésios, Esmir, Pérgamos, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É uma rota postal, né? E eu quero também falar só uma curiosidade para vocês dessas 3 igrejas aqui, Pérgamos, Esmirna e Éfesos. Eles competiam muito entre si. Um dos historiadores que eu vi, das pregações que eu vi, fala que se a gente pudesse comparar essas 3 cidades com o que a gente tem hoje, seria Nova York, Boston e Washington, D.C. Éfesos é como Nova York, né, que tem toda a fama, todo mundo quer ir para Nova York. Esmirna é como Boston, organizadas, ruas limpas. Nova York é aquela confusão, aquele vucu-vucu. Esmirna era diferente, é como Boston, super organizadas, ruas amplas, né? E Pérgamo é onde estava o governo, na época que eles receberam essas cartas do João, né? Do apóstolo João. Era em Pérgamos que estava o governo romano nessa época. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não. Então, vamos começar. Eu quero mostrar para vocês só um pouquinho, só para vocês verem, esse aqui é o teatro em Éfesos, né? Onde Paulo foi levado quando ele estava queimando lá as estátuas e as pessoas queimando os livros de Artemis e Diana. Essa aqui é uma rua que vai do antigo porto, que não existe mais, né? Até o teatro, era a entrada principal. Quando as pessoas chegavam em Éfesos, essa é a rua que eles entravam, que tinha mais ou menos 1 quilômetro de caminhada até chegar nesse teatro que vocês estão vendo aqui. Esse teatro fica em frente a essa rua. E aqui eu volto já para falar sobre essa foto, se tiver tempo. Mas depois eu volto. Então, vamos lá.
Éfeso era a cidade mais próxima da ilha de Pátimos, lá onde João estava. Era a primeira igreja na rota postal e a quarta maior cidade do Império Romano. Eu quero dar esse background para vocês entenderem o tamanho de Éfeso. Éfeso só era menor que Roma, Antioquia e mais uma cidade da Turquia que é... Esqueci o nome agora, que fica na fronteira com a Síria. Então, vamos lá. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Anjo, a gente sabe que a tradução em grego é angelo, que significa mensageiro, né? Então, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Aquele que tem as 7 estrelas, aquele que tem autoridade, né? As 7 estrelas são os mensageiros, os pastores das igrejas, né? E os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas. Isso está em Apocalipse 1:20, quando ele explica, o próprio Jesus explica quem são as estrelas e quem são os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, teu trabalho, tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobristes que são mentirosos. Então, vamos ver um pouquinho como é que era Éfeso. Éfeso era trabalhadora, uma igreja trabalhadora, cheia de obras, cheia de perseverança, não suportava o mal, colocava à prova os que diziam apóstolos. Como é que a gente coloca alguma coisa à prova? Quando a gente conhece, quando a gente estuda. Então, era a igreja que conhecia a palavra do Senhor. E, veja, trabalhava, perseverava, conhecia a palavra do Senhor e colocava à prova os mentirosos. No 3 ele fala, é uma igreja que persevera, é uma igreja, tu tens perseverado e sofrido por causa do meu nome, e não desanimastes. Ou seja, perseverava, sofria e não desanimava. Uma igreja uau, né? Cidade como Nova York, uma igreja dessas, mas aí o Senhor fala para eles o seguinte, eu esqueci de colocar o meu timer. Aí o Senhor fala para eles o seguinte, tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Uma palavra muito forte para mim aqui é essa aqui, ó. Eles não perderam o primeiro amor, eles deixaram. Então, quando você deixa alguma coisa para trás, você decide deixar aquilo para trás. Em Jeremias 2:2, a gente vê o que é um pouquinho desse primeiro amor. Lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade, do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Isso aqui está em Jeremias 2:2. Então, esse é o primeiro amor. O amor da tua mocidade, o amor do começo, né? Eu escutei alguém falar uma vez que é como se o meu marido chegasse para mim e dissesse, Gal, eu não te amo mais, mas eu vou continuar casado com você. A gente continua pagando as contas juntas, a gente educa os filhos juntos, vamos viajar de férias juntos, vamos jantar fora juntos, mas eu não te amo mais. É isso que Jesus está falando para eles, né? Você deixou o seu primeiro amor, você trabalha, você me serve, você estuda a minha palavra, mas você não tem mais aquele amor por mim. Então, o que é que o Senhor fala para eles? Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. A propósito, esse amor aqui, o primeiro amor na tradução grega é o amor ágape, que o Senhor se refere. Então, ele pede para eles voltarem às obras que praticavam no princípio. Como foi o princípio da igreja de Éfeso? A gente vê lá no livro de Atos 19, 20, que quem começou a formar a igreja de Éfeso foi Paulo, Aquila, Priscila, Apolos, Timóteo, e no livro de Atos, no capítulo 19, fala que Paulo pregava até o dia amanhecer. Tipo assim, Paulo era um tagarela. Apolo, ele falava do Senhor com fervor, né? Então, aquele é o primeiro amor que o Senhor pede da igreja, né? Volta às obras que praticava no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do teu lugar. Apagarei a luz, né? O julgamento do Senhor vai tirar a presença dele da igreja de Éfeso.
mas tens ao teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, eu fui pesquisar quem são os nicolaítas, né? Bem, eu tenho algumas respostas que eu encontrei da minha pesquisa. Tem o Nicolau de Antíoque, né, que está em Atos 6:5. Outra opção é uma doutrina que fala que o seu corpo não está conectado com a sua alma, que você pode indulge, que você pode dar todos os prazeres que você quiser para o seu corpo. Outra explicação é uma doutrina que aceita e incentiva a imoralidade sexual, o consumo de comidas sacrificadas a ídolos. E uma outra escola fala que os nicolaítas são aqueles que criaram a hierarquia dentro da igreja, de forma que uns têm mais poderes que outros e usam de ganhos financeiros usando o nome do Senhor. Então, eu tenho essas 4 opções aí, mas nenhuma delas está claro na Bíblia. Então, eu só quis falar para vocês um pouco do que eu encontrei na minha pesquisa. E ele fala aqui no 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, eu e você, né? Nós. Ao que vencer, nós vamos encontrar essa frase em todas as cartas, o Senhor vai lançar um desafio para a gente. Ao que vencer, lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A árvore da vida, comunhão perfeita, que volta lá para Gênesis 2:9, onde o homem tinha comunhão perfeita com o Senhor, né? E ele promete para a gente que voltaremos, que vamos comer da árvore da vida. Eu quero só contar uma curiosidade da cidade de Éfeso. Esse aqui é o templo de Ártemis, né, que não existe mais. Esse templo de Ártemis era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Era o maior de todos, então as pessoas vinham do mundo inteiro para esse templo. E existia uma árvore, que não tem mais aqui, que era a árvore da fertilidade. Então, as pessoas iam buscar aquela árvore, né? Iam tocar naquela árvore. Então, o Senhor usa a linguagem que aquele povo daquela cidade conhece e fala que ele é a árvore da vida. Eu permitirei que você coma da árvore da vida. Não é essa árvore que vocês têm aí, que as pessoas pensam que vão te dar salvação, que vão te dar um filho, que vão te dar uma boa colheita. Não, eu sou a árvore que está no paraíso de Deus. Deixa eu ver se eu só esqueci alguma coisa. Não. Só mais uma coisa aqui que eu anotei, que até foi o Márcio que me falou. Importante a gente lembrar do que o Senhor fala em 1 Coríntios 13, né? Que se a gente não tiver amor, nada do que a gente faça vale a pena, nada do que a gente faça é aceito, nada do que a gente faça conta diante do Senhor. Essa é Esmirna. Aqui é a passagem, isso aqui é agora. É o mercado de Esmirna, tá? Aqui é onde tinham várias cabinezinhas, né? Vários quiosques, e as pessoas compravam e vendiam, e para entrar aqui você tinha que confessar que o imperador era Deus. Então, os cristãos não participavam, né, da agora. Aqui é parte do lado de fora da agora, do mercado. E eu quero contar só uma curiosidade para vocês sobre a cidade de Esmirna. Esmir se chamava a primeira da Ásia. Eles se consideravam a coroa da Ásia. Porque Esmir é a cidade de onde vem Homer, que é o autor de Odisseia e Ilíadas, né? Que é base da literatura grega. Ele é de lá. E eles se orgulhavam disso, né? Então, eles se chamavam o primeiro da Ásia e a coroa da Ásia. E os cristãos nessa cidade, eles eram realmente perseguidos na parte financeira. Eles tinham os bens confiscados, eles perdiam os empregos e eles não podiam participar de nenhum mercado, eles não podiam entrar em nenhum mercado. Então, isso é importante, porque a gente vai ver como o Senhor usa isso na carta à igreja de Esmirna. Como é que o Senhor se apresenta para eles? Escreve ao anjo da igreja em Esmirna. Isso é o que diz o primeiro e o último,
aquele que foi morto e reviveu. Então, o Senhor fala com Esmirna dizendo, eu sou o primeiro e o último. Ai. Acho que alguém entrou aqui na tela. Baby, there's something here going on. Não sei se... Zeca, teve algum problema aí? Não. Você está vendo a tela? Os slides? Agora vocês não estão mais dividindo. Agora acho que você pode voltar para a sua apresentação. Para mim, apareceu a tela de um celular, que não é o meu. Isso, passou por um celular e estava a sua imagem. Sim. Mas acho que é só dividir de novo agora. Aí. Tá bom. Ok? Voltou? Voltou. Ok. Então, vamos lá. O Senhor fala, né? Eu sou... Isso é o que diz o primeiro e o último. É o título de Deus. Primeiro e o último é o título de Deus, que está em Isaías 41:4, em 44:6, Isaías 48:12, em Apocalipse 22:13. Então, o Senhor fala para Esmirna, você não é a primeira, eu sou a primeira. Aquele que foi morto e reviveu. Esmir é a terra da mirra, né? E a mirra, não sei se vocês sabem, é tipo uma borrachinha que nasce na árvore, sabe? É tipo uma substância que sai da árvore. E a mirra de Esmir era famosa em toda essa área, principalmente para essa... Jesus, por exemplo, quando nasceu, provavelmente a mirra que ele recebeu de presente veio de Esmir. Quando ele faleceu, ele foi embalsamado, provavelmente com mirra que veio de Esmir, porque a mirra tinha essa coisa com a vida e com a morte. Então, era aquela linguagem que aquela cidade conhecia. E a cidade, eles se consideravam uma cidade que ressuscitou, porque em 600 a.C., a cidade foi completamente destruída num ataque, e os historiadores dizem que Esmir deixou de existir. A cidade não existia mais. E em 300 a.C., Alexandre o Grande reconstruiu Esmir. Então, eles tinham esse orgulho de se considerarem que morreram e voltaram à vida. E é assim que o Senhor se coloca para eles, com a linguagem que eles conhecem. Eu sou aquele que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. A pobreza de Esmir, como eu falei para vocês, não era só uma pobreza... eu sou pobre, era pobreza de bens materiais mesmo, eles passavam fome, eles não tinham acesso a nada, né? E o Senhor diz que, apesar de eles serem pobres, vocês são ricos. A blasfêmia dos que se dizem ser judeus, mas não são. Então, conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza e conheço a blasfêmia daqueles que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagogas de Satanás. Eu vou explicar para vocês um pouquinho disso aí. Em Romanos 2, 28 e 29, a gente recebe do Senhor uma nova definição de quem são os judeus. Né? O judeu não é mais o judeu que nasceu em Israel. O judeu é o circunciso do corpo. Não é o circunciso do corpo, e sim o circunciso do coração. E o Senhor fala também em Romanos 9, 6, 8, que nem todos de Israel são israelitas, mas a descendência de Abraão. Então, o Senhor fala que a blasfêmia vem daqueles que se dizem judeus, ou seja, que se dizem pertencer ao Senhor, mas não são. E o Senhor chama esses que se chamam judeus de sinagoga de Satanás. Qual era a blasfêmia que eles falavam dos cristãos nessa época? Eles falavam que os cristãos bebiam sangue nos atos religiosos, eles bebiam sangue de Cristo, eles comiam corpo de Cristo. Eles chamavam um ao outro de irmãos, ou seja, eles diziam que os cristãos eram contra a família. Então, esses são alguns tipos de blasfêmia que os cristãos sofriam nessa época. Mas aí o Senhor fala o seguinte para eles: não temas. No Antigo Testamento, quantas vezes o Senhor fala para o seu povo, não temas? Por quê? Porque a gente é fraco, o Senhor conhece a nossa natureza fraca humana, né? Então, o Senhor fala para eles, não temas o que há de sofrer. Ou seja, vocês são perseguidos, vocês são pobres, vocês têm tribulação, mas vai vir mais.
não temas o que hás de sofrer, ainda vem mais. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias. Vocês sabem como era a prisão nessa época? A prisão era escura, suja, cheio de fezes e urina, ratos. Eles não recebiam comida, era muita pouca comida, muita pouca água. Então, a prisão que o Senhor fala que eles vão é uma prisão aterrorizante, né? E o Senhor fala que eles vão passar uma tribulação de 10 dias. Por que que o Senhor falou 10 dias? 10 dias. Não estou achando 10 dias aqui. Passarei por 10 dias. Bom, a gente sabe que não foram 10 dias, né? Então, eu fui pesquisar o que são 10 dias. Daniel 1:12, eu encontrei que Daniel falou para os oficiais lá do rei que desse para eles 10 dias para que eles tomassem somente água e vegetais, né? E essa é uma referência na Bíblia a 10 dias. E eu fui pesquisar, então, o que é o número 10 dentro da Bíblia. Número 10 na Bíblia significa integração, disciplina, lei e santidade. Então, o Senhor fala para eles, vocês serão provados, igual Daniel foi provado, e passareis por uma tribulação de 10 dias, pouco tempo. Lá em 1 Pedro 5, 10, 11, depois que Pedro falou em 1 Pedro 2, 3, 4, ele repetiu tanto que a gente vai passar por sofrimento, que o cristão vai sofrer, mas em 1 Pedro 5, 10, 11, ele fala, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e o porá sobre firmes alicerces. Então, esses 10 dias aqui são pouco tempo que eles precisam para ter integração, disciplina, lei e santidade. Aí o Senhor os anima e fala, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Em 1 Coríntios 10, 13, fala que o Senhor jamais ia pedir isso da gente, além do que a gente tenha força para aguentar. Né? E ele promete o quê? A coroa da vida. Mais uma vez o Senhor fala com a linguagem que aquela cidade, que se chama a coroa da Ásia, vai entender. Né? E o que é a coroa da vida? A coroa da vida, em Salmo 133, 4, o Senhor fala que é o Senhor quem redime a nossa vida da perdição e nos coroa com benignidade e misericórdia. A coroa era um símbolo tão grande, tão forte em Esmirna, que em todas as moedas, o símbolo da moeda era uma coroa. Né? Os imperadores andavam com a coroa. E quando eles faziam as festas, os banquetes, que os cristãos nunca eram convidados, todos usavam a coroa. Quando as pessoas chegavam em Izmir do porto, a primeira coisa que eles viam, né, lá o Acrópolis, era os templos pagãos organizados ao redor daquele Acrópolis em forma de uma coroa. Então, muito lindo a gente ver o cuidado de Deus e falar com o que cada um entende, né? Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Qual é a segunda morte? É a morte espiritual. É a separação eterna do Senhor, que está em Apocalipse 20, 14. É o lago de fogo. Isso. Agora a gente vai para Pérgamos. Essa igreja, a carta a essa igreja é muito especial para mim, porque essa foi a primeira igreja que eu estudei, foi a primeira igreja que me atraiu para estudar as 7 igrejas do Apocalipse. Então, essa igreja foi a primeira que tocou no meu coração a necessidade de estudar todas as outras. Pérgamos é uma cidade onde era o centro do governo, né? O governo romano era lá, o head office era lá, né? E quando João escreveu essa carta a essa igreja, Pérgamo já era capital da Ásia por mais de 250 anos. Era uma cidade repleta de idolatria, o culto ao imperador era assim, fortíssimo, porque lá era a sede do governo, né? E uma vez por ano, os cidadãos dessa cidade de Pérgamos tinham que confessar que o imperador era Deus e oferecer um sacrifício ao imperador. E quando eles faziam isso, eles recebiam tipo uma carteirinha.
o nome deles era registrado que eles tinham feito aquilo. E se eles não fizessem, eles eram perseguidos e mortos. Então, imagina o que era ser cristão em Pérgamos, né? A cidade era muito rica, extremamente culta. Eles tinham uma biblioteca de mais de 200 mil itens escritos à mão, né? Pergaminho lá, né? À mão. E era, como eu já falei para vocês, um centro, né? Um porto, né? E um centro de comércio, né? Um centro de viagens, onde as pessoas passavam, iam e vinham, onde era o centro de medicina do Império Romano. As pessoas vinham do mundo inteiro para ser tratadas em Pérgamos. Então, aqui essa foto eu tirei no Acrópolis. A vista do Acrópolis é uma coisa inexplicável. Você vê toda a cidade do topo desse Acrópolis. Isso aqui é dentro do hospital. Quando eu tive a oportunidade, eu explico essa água descendo aqui. Eles acreditavam que a água viva curava... Mas, enfim, isso é para depois. Aqui é também no Acrópolis. Não, isso aqui não é Pérgamos. Esse é o Hospital de Pérgamos. Olha, o Hospital de Pérgamos tinha até um teatrinho aqui. Depois eu explico detalhes sobre isso. Depois eu falo mais. Eu não quero entrar em detalhes que não estejam na carta. Se a gente tiver tempo, eu volto e explico, tá? Escreveu ao anjo da igreja em Pérgamo. Assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Apocalipse 1,16, ele fala que é a espada do julgamento. Uma curiosidade, eu falei para vocês que essa cidade era o centro do governo romano, e os soldados romanos eram os únicos que tinham espadas com dois gumes. Era o único exército que tinha uma espada com 2 gumes. Então o Senhor fala, eu tenho uma espada de 2 gumes. Sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, mas conserva o meu nome e não negaste a minha fé. Eu quero parar um pouquinho aqui para explicar para vocês essa história aqui do trono de Satanás. Existe muita gente que fala que o trono de Satanás é porque está lá no Acrópolis, na entrada do Acrópolis está lá a base do Zeus, né, que era o deus que eles adoravam. O trono em si está em Berlim, mas a base está lá. Algumas pessoas falam, alguns scholars falam que esse é o trono de Satanás. Outros scholars falam que o trono de Satanás é porque lá era a sede do governo, né? Ali estava o governo que mandava e julgava e assassinava todas as pessoas ali naquela cidade e em toda a Ásia Menor. Então ele fala, né? Sei onde habitas, onde está o trono de Satanás. Lembra que lá em Esmirna ele falou que está a sinagoga de Satanás. Aqui ele diz que está o trono de Satanás. Mas conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Mesmo no dias de Antipas. Antipas foi um cristão que morreu cozido dentro de um touro de bronze. Ele foi colocado no altar desse Zeus, né, que algumas pessoas se referem, alguns historiadores associam com o trono de Satanás, e ele foi trancado e assassinado dentro. Então, foi uma coisa tão forte que o Senhor menciona ele na carta. Mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, quem é testemunha? Cristo, em Apocalipse 1:5, ele define quem é fiel testemunha, que é o Cristo, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, tenho algumas coisas contra ti. Então, veja, o Senhor elogia essa igreja, né? Conserva o meu nome, não nega a minha fé, apesar de estarem assassinando de forma cruel quem confessa o meu nome, mas ainda assim eu tenho algumas coisas contra ti. Porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Bom, Balaão, eu não sei se todos conhecem, mas era um profeta da Mesopotâmia que quis usar os talentos que Deus deu para ele para propósitos ilícitos, né? Ele quis ter ganhos ilícitos com o dom que ele recebeu do Senhor. Em Números 25, 1-3 e 31, 15 a 16, vocês podem encontrar um pouquinho mais de quem é Balaão e essa explicação do que ele ensinou a Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem. Assim também, tens alguns de vós, de igual modo, que seguem a doutrina dos nicolaítas,
Lembra lá na carta de Éfesos que ele falou dos nicolaítas? Essas são as duas únicas vezes na Bíblia que a gente vai encontrar essa referência dos nicolaítas. Eu acho muito interessante aqui que o Senhor fala que eles são tão fiéis, que eles conservam o nome do Senhor, estão dispostos a morrer pelo Senhor, mas eles toleram aquele pecadinho, sabe, que está no meio deles, né? Em Gálatas 5:9, ele explica que um pouco do fermento leveda toda a massa. Um pouco pecado não tornou essa igreja perfeita aos olhos do Senhor. E o que é que ele diz para eles? Portanto, arrepende-te. Deus está chamando essa igreja para uma vida santa, né? Deus está chamando nós, que temos aqueles pecadinhos, aquelas idolatrias pequenas dentro da gente, ele está chamando a gente para se arrepender. E se não te arrependeres, logo virei contra ti e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Mais uma vez o Senhor menciona a espada. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido, uma pedra branca no qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Eu vou falar um pouquinho aqui do maná escondido. Péssima minha circulada, parece uma criancinha de 3 anos, mas vamos lá. A gente sabe que tem o maná escondido dentro da Arca da Aliança, né, que o Senhor pediu para que fosse guardada, né, um pouco do maná. Mas eu gosto muito de pensar em o maná escondido como Jesus, que é o pão da vida. Em João 6:48, 54, ele fala que eu sou o pão da vida e que os nossos pais no deserto comiam daquele pão e voltavam a ter fome, né? Então, o maná escondido é Jesus. É a solução do mistério que o homem sempre buscou, que é o relacionamento dele com Deus. Né? A gente vê em todos esses povos e todas essas culturas. Quero agradecer Márcio aí por esse insight que foi ele que me deu, né? Que todo homem sempre buscou entender o relacionamento dele com o Senhor. Jesus é o maná escondido, é a solução do mistério que a gente procura. Então, ele fala que dará o maná escondido e dará uma pedra branca. A pedra branca tem um significado muito forte para esse povo nessa época, porque para eles participarem de qualquer evento, de qualquer festa, de qualquer banquete, eles tinham que ser convidados para esses banquetes, e o convite era uma pedra branca com o nome deles escrito. Então, eles conheciam o que era receber o seu nome numa pedra branca. Era você ser convidado para algo muito especial, para um lugar de honra. Então, o Senhor promete uma pedra branca na qual está escrito o nosso novo nome, que ninguém conhece. É tipo o nosso password, né? Em Êxodos 28:21, Jesus também mandou escrever, o Senhor mandou escrever os nomes das 12 tribos de Israel em pedra branca. Né? Em Levíticos 20:26, o Senhor ensina ao povo qual o tipo de adoração que ele quer do seu povo. O Senhor instrui a todos nós como deve ser a adoração de um cristão ao Senhor. E quando a gente começa a comprometer, a abrir um espaço para que o mundo entre na nossa adoração ao Senhor, a gente corre o risco de se afastar de Deus. Quando a gente começa a tolerar o pecado do mundo, né, a gente termina comprometendo a nossa própria salvação. E é o que a cultura de hoje pede para a gente, né? Não questione o que o outro acha que é certo, né? Vamos viver em paz, né? E é isso que o Senhor fala aqui para a gente, que é isso, que não é isso que Ele quer. E Ele nos chama para nos arrepender agora. Ele nos chama para uma vida santa. Sejam santos porque eu sou santo. Isso está escrito mais de 50 vezes no livro de Levítico. Tiatira. É isso que tem de Tiatira. Eu não tenho mais nenhuma outra foto. Tiatira
foi a menor cidade, a cidade mais fraca das igrejas, e foi a cidade que recebeu a carta mais longa do Senhor. Em Atos 16, 4, 15, a gente vê que Lídia, lembra de Lídia de Tiatira, que vendia cor púrpura? Todo o Império Romano comprava cor púrpura de Tiatira. Uma cidadezinha pequenininha, mas que dava uma coisa que o mundo inteiro ia buscar. E de acordo com o nível da sua realeza, você tinha uma diferente cor de púrpura para usar. Então, tudo isso saía de Tiatira. Escreve ao anjo da cidade, da igreja de Tiatira. Assim diz o Filho de Deus, o que tem os olhos como uma chama de fogo e os pés semelhantes ao metal que brilha. Ou seja, ele fala da natureza dele, ele se apresenta, o Senhor se apresenta aqui como Filho de Deus, a sua natureza divina, que tem os olhos como uma chama de fogo, julgamento penetrante, que ele fala em Apocalipse 1:14, e os pés semelhantes ao metal que brilha. Apocalipse 1:15 fala que o metal que brilha é o bronze, é um metal forte e firme. Conheça tuas obras. Olha só como a igreja de Tiatira recebe 5 elogios de uma vez. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. Sei que tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Poxa vida, 5 elogios de uma vez, e era uma igreja que estava crescendo, né? As obras deles, as últimas eram mais numerosas que as primeiras. Mas não era suficiente para o Senhor. Tenho contra ti, mas tenho contra ti que toleras, olha, mais uma vez o Senhor falando sobre tolerância. Toleras Jezebel, mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Bom, a gente sabe que o nome dessa mulher provavelmente não era Jezebel, né? Isso é uma referência à esposa de Ahab, né? Aquela que está lá em 1 Reis. Uma rainha que tinha uma sede de poder, assassina e fazia de tudo para conquistar o que queria. E o Senhor fala que eles toleram essa mulher dentro da igreja, ela se diz profetiza, ela se diz professora da palavra. Ela ensina e seduz meus servos. Ou seja, não só ela aceita o pecado, mas ela ensina o pecado. 2 palavras que me fazem entender que isso foi feito de forma muito sutil, sabe? Ela seduz meus servos, as pessoas que estão trabalhando para me servir, a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. A gente sabe que em Jeremias ele fala sobre a prostituição espiritual e a prostituição física. Então, não era só a prostituição, sabe, do sexo, era a traição do Senhor com outros ídolos, com outros, né, com ídolos pagãos. Aí entra a misericórdia do Senhor. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Deus é misericordioso com todo mundo, né? Mas a gente não deve abusar dessa misericórdia, né? Em Gênesis 6:13, ele fala, por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Então, a gente não pode abusar da misericórdia de Deus. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer arrepender-se da prostituição. Ela escolheu continuar, né? Ela escolhe continuar. Farei que ela adoeça. Na tradução em inglês fala que ele colocará ela numa cama, né? E Isaías 57, quando ele fala que a pessoa que está de cama, doente, é uma imagem de aflição. Então, quando o Senhor fala que vai fazer ela adoecer e colocá-la numa cama, é a imagem da aflição que o Senhor vai causar para essa mulher. E enviarei uma grande tribulação aos que cometerem adultério com ela, se não se arrependerem de suas práticas. Veja que a gente acha que a tribulação vem no final, né? Quando a gente quando quem não é salvo vai receber a segunda morte. Mas ele fala que vai enviar uma grande tribulação agora aos que cometem adultério. A tribulação vai ser aqui na terra, né? Aos que não se arrependerem de suas práticas.
Matarei os filhos dela, os filhos espirituais, aqueles que estão seguindo a linha dela, e todas as igrejas saberão, todas as igrejas, eu, você, né, que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo suas obras. O Senhor sonda o nosso intelecto, o nosso emocional, o nosso racional, os nossos sentimentos, ele sonda cada detalhe. Em Jeremias 17:10 ele fala, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar, não é só castigar, ele quer recompensar também, a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. A gente encontra também em Mateus 16:27, Romanos 2:6, em Apocalipse 12:6, 20 e 22. O Senhor falando sobre que vamos receber de acordo com nossas obras. Então, o que eu penso, o que é que eu posso... a mensagem que eu posso pegar dessa igreja de Tiatira para mim? Eu tenho algo que o Senhor deu só para mim. Eu posso ser pequenininha, uma cristãzinha aqui, no meio dessa cidade imensa, que eu não sei se tem nenhum cristão aqui ao meu redor. Mas o Senhor colocou algo em mim que só eu tenho, né? E que eu posso usar isso para a honra e glória do nome do Senhor. E que eu tenho que me arrepender daqueles pecados que estão enraigados, daquela idolatria que eu acho que não tem problema, sabe? Colocar meus filhos em primeiro lugar, colocar meu trabalho em primeiro lugar, o Senhor não quer. E Ele vai me retribuir e vai dar exatamente de acordo com as minhas obras. Continuando 24. Mas digo a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos que não seguem esta doutrina e não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás, não colocarei outra carga sobre vós. Então, o Senhor falou toda aquela dureza para o pessoal que estava seguindo a Jezebel, mas para os outros cristãos, vejam que essa igreja tinha cristãos, porque a gente vai ver mais na frente uma igreja que não tinha nenhum cristão. Ele fala que sobre esses cristãos que não se envolveram com as coisas profundas de Satanás, ele não vai colocar nenhum tipo de carga nos ombros dele. Mas conservai o que tendes até que eu venha. A tradução em inglês, mas conservai, é assim, hold tight. Que é, sabe quando você agarra assim? Até que eu venha, porque Jesus vai voltar. E ao vencedor, a recompensa, né, o desafio, e ao vencedor, e ao que continuar nas minhas obras até o final, darei autoridade sobre as nações. Eu vejo que reinar junto com o Senhor é o projeto do Senhor para nós desde o começo da criação, né? Era o projeto do Senhor para Adão, foi o projeto para o povo de Israel, né? Os dois falharam, e aí o Senhor enviou Jesus para reinar, né? Para ter autoridade sobre as nações. E ele promete que nós receberemos essa autoridade junto com o Senhor, que nós vamos cumprir o plano do Senhor para a nossa vida, que é reinar com Ele na eternidade. Assim como eu recebi a autoridade do meu Pai com cetro de ferro, olha, cetro de ferro, símbolo da autoridade, que está lá em Salmos 2:9. E com cetro de ferro os regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? Em Apocalipse 22:16, o Senhor fala que Jesus é a estrela da manhã. Então, ele nos promete nos dar a Ele mesmo, né? O maná escondido, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É impossível a gente agradar o Senhor quando a gente tem algum tipo de idolatria arraigada no nosso corpo. O Senhor, ele fala que se nós não colocarmos ele em primeiro lugar, nós não somos bons o suficiente para ele. Isso é tão sério, não é? Sardes, desculpa, eu não passei o slide. Gente, imaginem que o apóstolo Paulo pregou exatamente aí. Esse é um estádio, me fugiu o nome agora em português, é um estádio, eles chamam de estádio, onde haviam pregações aí. Então, o apóstolo Paulo pregou aqui. Esse aqui aqui em Sardes também tinha um templo para Artemis. E essa aqui é uma igreja cristã,
que foi construída no século 400 depois de Cristo. Eu pesquisei, ela foi construída depois, 400 depois de Cristo, bem ao lado do templo de Ártemis. E eu vi também que, quando essa igreja foi construída, esse templo não funcionava mais. Ele não era mais usado, porque o Império Romano, depois que eles assumiram o cristianismo como religião, eles cortaram, eles não queriam mais que nenhum templo pagão exercesse nenhum tipo de serviço. Então, eles encerraram a idolatria em templos pagãos. Essa aqui é uma igreja cristã. Sardes era uma cidade extremamente rica. E eles se orgulhavam das suas riquezas. Sabe como a gente diz no Nordeste? Sardes era uma cidade amostrada, exibida. Era uma cidade extremamente bem protegida e eles se glorificavam em quão protegida a cidade era, sabe? Eles diziam assim que nenhum exército pode atacar a gente. A cidade tinha um templo de Ártemis e das cidades ao redor era mais rica financeiramente. Escreve ao anjo da igreja em Sardes. Assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. O que é os 7 Espíritos de Deus? O que é isso? Só um tem os 7 Espíritos de Deus, que é Jesus. Em Isaías 11:2, a gente vê que os 7 Espíritos de Deus é o Espírito do Senhor, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Então, aqui ele se apresenta como o único que tem os 7 Espíritos do Senhor e as 7 estrelas, os 7 pastores. Conheço tuas obras. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. O que é que torna a gente morto? A ausência do Senhor, a ausência do Espírito Santo. Então, essa era uma igreja ativa, grande, construíram lá, depois de 400 séculos, 300 séculos, construíram lá o seu templo, ao lado de onde era o templo de Ártemis, mas o Senhor fala para eles que eles não têm a real salvação. Fica alerta e fortalece o que ainda resta e estava para morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus. A tradução aqui, fica alerta, é wake up, acorde. Não encontrei tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Poxa vida, nossas obras diante do Senhor têm que ser perfeitas. Porquanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Lembra-te do que você leu, lembra do que você está vendo na Bíblia, lembra dos estudos que você tem escutado, obedece e arrepende-te. Então, existe uma ordem. A gente ouve, a gente lê, a gente obedece e arrepende. Pois se não tiveres alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a que hora virei contra ti. Sardes, eles, como eu falei para vocês, eles se gabavam muito de ser extremamente segura. Mas o Acrópolis deles foi invadido 2 vezes durante a noite. E muito interessante que em Obadias, versículo 5 do livro de Obadias, só tem um capítulo, o Senhor fala, a soberba do teu coração te enganou. E ele fala também sobre ladrões e assaltantes de noite, que virão de noite. E no versículo 20, ele faz menção dos judeus exilados em Sefarade. Sefarades é Sardes em aramaico. Então, veja que lá em Obadias, o Senhor já falou no ladrão que virá no meio da noite, que o teu coração e a soberba do teu coração te enganou. E aqui, mais uma vez, ele usa a mesma mensagem para a mesma igreja. Virei como um ladrão, e tu não saberás a que hora virei contra ti. Interessante, né? O Senhor fala para cada um diretamente no coração do que aquela pessoa, do que aquela igreja entende. Mas em Sardes também tens algumas pessoas que não se contaminaram, que não contaminaram suas vestes.
ou seja, as vestes não contaminaram as vestes com o pecado. Em Isaías 11, 18 e 19, ele fala sobre contaminar, sujar as vestes com o pecado. Pessoas que não contaminaram suas vestes, elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Em Mateus 22, 11 e 12, o Senhor fala, né, que os fiéis do Senhor receberão a promessa de andar com Jesus vestidos de branco. Assim o vencedor será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida. Mas, pelo contrário, reconhecerei seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Os judeus, os cristãos que não confessavam que o imperador era Deus, que não se submetiam às ordens das sinagogas, né, de como um judeu deveria ser, eles tinham o nome deles riscados do livro dos judeus. Isso, na cidade de Sardes, era muito forte. Eles riscavam, você não é mais judeu, se tornou cristão, o seu nome era riscado do livro. E o Senhor volta e usa a mesma situação, dizendo que reconhecerei seu nome diante do meu Pai, diante dos anjos, né? De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Em Lucas 12, 8, o Senhor fala, confessa-me diante dos homens, eu te confessarei diante do meu Pai e dos anjos. Nessa igreja de Sardes, ele fala, lembra-te daquilo que tem recebido e ouvido. Isso, para mim, fica muito forte, porque às vezes a gente lê aquela mensagem, a gente lê recebe aquela chamada do Senhor, porque o Senhor chama a gente ainda hoje, né, no nosso pecado. E, às vezes, a gente esquece, a gente deixa para lá, né? E isso fala muito forte comigo nessa carta. Agora a gente vai para Filadélfia. Filadélfia é a cidade mais jovem, a mais nova de todas as 7, né? Eles não tinham muitos templos pagãos, porque era uma cidade nova, não tinha muitos costumes religiosos, porque tudo era novo, né? E Filadélfia era considerada uma porta de entrada para Israel. Era considerada uma igreja nova e cheia de área para começar a pregar a palavra do Senhor. Era uma igreja missionária. Essa é a definição de alguns historiadores sobre a igreja de Filadélfia. E estava começando a abrir suas portas para convidar os cristãos para conhecer Jesus. Como é que o Senhor fala com essa igreja? Escreve ao anjo da igreja de Filadélfia. Assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Em Isaías 22, 20 a 22, Jesus falou para o mordomo Sebria, que trabalhava na casa de Davi e se tornou arrogante. Ele fala para aquele mordomo que ele passará a chave da casa de Davi para Eliaquim. Na verdade, era uma foreshadowing, uma premonição, uma pré-explicação do que iria acontecer quando Jesus chegasse, né? Conheço tuas obras, né? Conheço tuas obras. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então, o Senhor refere chave, Jesus está chegando nessa cidade, colocou diante deles uma porta aberta e tens uma porta diante de ti uma porta que ninguém pode fechar. E aí, muito importante isso, ele fala, tens pouca força. É uma cidade nova, uma igreja nova, pequena, tem pouca força. E Filadélfia foi destruída em não sei se foi 70 depois de Cristo, se não me engano. Teve um terremoto tão forte que destruiu a cidade inteira. As pessoas não tinham coragem nem mais de morar no centro
por conta da destruição, o trauma foi tão grande que eles se mudaram para a parte rural, né? Então o Senhor fala: sei que não tens força, mas guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, mais uma vez o Senhor fala de sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mantém sim. Eita, só porque aqui está. Estou com medo de tocar e tirar. Bom, vou ler aqui. Mas mentem, se dizem judeus e não são, mas mentem. Farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Por que ele chama de sinagoga de Satanás, logo depois que ele fala que não negaram o meu nome? Eu encontro a conexão com a época que eles estavam vivendo, onde os cristãos estavam sendo perseguidos, e quando eles estavam lá na frente dos oficiais romanos, na hora deles dizerem que eram cristãos, eles diziam: não, eu sou judeu. Eles estavam com medo de morrer. Então ele chama esses que não guardaram a palavra e negaram o nome dele, ele chama de sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Em Isaías 60:14, ele fala que os filhos daqueles que os maltrataram, e exploraram, virão a curvar-se diante de vocês até o chão. Eles vos chamarão de Jerusalém, cidade do Senhor, Sião Santo de Israel. Então o Senhor promete para esses cristãos que esses que me tiram vão se prostrar diante dos pés dele e vão adorar. Me lembro da imagem de José e os 12 irmãos prostrados diante dele, né? Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Veja, eu falei para vocês que Filadélfia foi destruída completamente por um terremoto, né? Todo o caminho de Filadélfia até Sardes eram vinícolas, sabe? Plantação de uva. E era o ganha-pão dessa cidade. E o imperador romano teve ciúme, porque essas uvas eram desejadas na Ásia inteira. Então, ele mandou que metade de toda a plantação de uva entre Filadélfia e Sardes fosse destruída, para que não fosse mais competição para o Império Romano. Então, além de ter sido destruído por um terremoto, eles perderam metade de toda a plantação de uva deles, e o Senhor fala para eles aqui: porque deixa atenção à minha exaltação, à perseverança, eu também te guardarei na hora da provação que virá sobre o mundo inteiro agora, sobre os que habitam nessa terra agora. Então, eu vejo a fome, o terremoto, a perseguição do Império Romano para essa cidade, e vejo a mensagem para nós agora. É o coronavírus que está passando, que está pondo à prova nós que habitamos na terra agora, a violência, a corrupção. E o Senhor fala: venho sem demora, conserva o que tens, guarde como, ou mais que você protege o seu ouro e sua prata, né? Para que ninguém tome tua coroa. A persistência fiel da igreja será retribuída com bênçãos, a coroa da vida. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus. Gente, olha o contraste aqui, coluna com tens pouca força. O que é uma coluna? Uma coluna é a imagem de firmeza, de força. É uma estrutura de sustento. É irremovível. É um contraste com pouca força que tem. Serás uma coluna do templo do meu Deus, onde jamais sairá. Ou seja, firme para todo sempre. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da minha cidade, do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da terra do meu Deus, e também o meu novo nome. Ezequiel 48:35 diz: o nome da cidade é: o Senhor está aqui. Yahweh Shammah.
Quando Deus coloca o seu nome em alguém ou alguma coisa, ele abençoa. Está lá em Números 6, 22, 27. Isaías 62, 3 diz que seremos uma coroa de glória na mão do Senhor. O Senhor quer usar a nossa vida como coroa de glória agora. Essa é a carta de Filadélfia. E agora nós vamos para Laodiceia, a famosa Laodiceia, né? Deixa eu ver aqui meu tempo. Éfesos era forte na doutrina, mas tinha deixado o primeiro amor, o amor ágape, o brilho nos olhos pelo Senhor. A força que eles tinham do começo, eles tinham abandonado. Pérgamos tolerava o pecado, não negava sua fé, não negava o nome do Senhor, mas tolerava o pecado dentro da igreja. Nós somos a igreja. Tiatira tanto tolerava o pecado dentro da igreja, como incentivava, deixava o pecado ser incentivado pela Jezebel, né? Sardes estava morta, porque tinha poucos cristãos verdadeiros, que não tinham entendido a mensagem do Senhor. Quantas igrejas existem hoje em dia, onde está cheio de gente e a gente conta no dedo quem entende a mensagem da salvação? Viviam na paz, né? Sardes vivia na paz com os judeus, né? Com os idólatras. E agora a gente vai... Bom, não precisa dizer que Filadélfia e Esmirna não teve nenhuma reclamação do Senhor, né? Era a igreja perfeita aos olhos do Senhor. Mas agora a gente chegou na igreja que está completamente morta. Nessa carta, a gente não vai ver nenhum elogio do Senhor. Deus não tem nada de bom para falar para essa igreja. Vamos lá. Uma curiosidade. Isso aqui é Hierópolis. É a cidade ao lado de Laodiceia. Isso aqui são termas. Essas águas são quentinhas. Eu visitei esse lugar com os meninos. Isso é uma coisa assim, isso é patrimônio da humanidade, preservado pela Unesco. Essa Pamukkale é o nome desse lugar aqui, Pamukkale. Então, as águas são tantas... fugiu o nome. Termas que saem do chão, né? Que a gente ficou num hotel, que dentro do hotel, a piscina era terma. A gente abria o chuveiro, a água caía da pedra, sabe? Da quantidade de água quente que sai do chão dessa cidade. E essa cidade fica... eu não quero voltar para o mapa para não me perder nos slides, mas Laodiceia fica entre essa cidade, Pamukkale, e Colosso. Colosso recebe água que desce das montanhas que ficam cobertas de neve. Mais de 70% do ano, aquelas montanhas estão cheias, cobertas de neve, mesmo no período mais quente. E a cidade de Colosso recebe água fresquinha, gelada dessa montanha. Então, Laodiceia está no meio. Olha que interessante como o Senhor fala. Vamos lá. Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O Senhor aqui se chama do Amém. Sabe quando a gente vê no começo da frase, em verdade vos digo? Né? O Amém é o final do em verdade vos digo. O Amém isso é verdade. Então, o Senhor se chama de verdade. Testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Em João 1 a gente vê, né? O começo era Deus, estava com Deus e tudo foi feito através dele, né? De Jesus, do Verbo. Conheço tuas obras, sei que não és frio nem quente. Laodiceia era uma cidade, sabe, Beverly Hills? Aquela cidade onde todo mundo tem um carrão, onde todo mundo é rico, sabe? Onde todo mundo vive bem. A Filadélfia, quando teve o terremoto, ela precisou do Império Romano para reconstruir. Laodiceia, quando teve o terremoto, né, uma cidade ao lado da outra, ele falou não para o Império Romano. Não, obrigado, a gente não precisa do seu dinheiro, a gente vai reconstruir a nossa cidade com a riqueza que a gente tem. Então, Laodiceia não precisava de Jesus. Eles tinham tudo. Eles não tinham perseguição,
eles não tinham ataque, eles eram muito ricos, era um centro de comércio, um centro onde existiam muitos bancos em Laodiceia, mas Laodiceia não tinha água. Laodiceia tinha que trazer água de um rio, que é mais ou menos a 6 milhas, 10 quilômetros, né? E a água, quando chegava em Laodiceia, chegava numa temperatura que não dava nem para você tomar um café, nem para você beber, porque não estava nem fria nem quente. E ela estava no meio de 2 cidades que tinham uma água bem quente, que é o conforto de uma água quente, e outra, uma água fria, que é o refrigério de uma água gelada. E o Senhor diz: conheço tuas obras, sei que não és frio nem quente. Às vezes as pessoas pensam que quente tem o fogo, né, do Senhor, o Espírito Santo. Não, não é isso que a mensagem quer passar. Ele não é nem refrigério, nem conforto. Não é frio, nem é quente. As pessoas de Laodiceia conheciam bem essa realidade. Eles tinham tudo, mas não tinham água. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Essa igreja deixava o Senhor doente, enojado, né? Aquele sentimento de preciso colocar você para fora. Né? Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Essa igreja estava completamente morta. E o que é que o Senhor aconselha a eles? Eu te aconselho que compres de mim um ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrada. Vou parar por aí só para falar um pouquinho aqui. A vergonha da nudez. Vergonha da tua nudez. Primeira vez que a gente vê o Senhor falar que nudez é vergonha é lá em Gênesis 3. Nudez é o sentimento que a vergonha causa. O sentimento da vergonha por causa da nudez. Tudo está relacionado. Né? E interessante que Laodiceia era grande produtora de lã. Todas as cidades ao redor compravam lã de Laodiceia. E eles falam que o Senhor tem as roupas brancas, que em Isaías 55:1 ele fala, o ouro refinado do fogo, né? Em Isaías 55:1 ele fala, comprar e comer sem dinheiro e sem preço. E a vergonha da nudez, que é as vestes brancas, né? A nudez e vergonha, que está em Gênesis 3. E aí o Senhor fala, pegue o ouro, compre o ouro refinado do fogo, roupas brancas, colírio para que abra os teus olhos. E Pamukkale, aquela cidade que eu mostrei para vocês, era famosa na produção de colírio, porque a água daquelas termas é tão rica em sais que as pessoas viajavam para comprar colírios feitos com aquela água. E o Senhor usa essa palavra aqui, na intimidade daquela igreja, na realidade daquela igreja, para que aplique sobre os teus olhos e enxergues. Essa parte toca muito no meu coração. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Veja, o Senhor não falou nada de bom, mas o Senhor fala para eles, eu estou te repreendendo porque eu te amo. A gente que é pai e mãe, a gente sabe o quanto dói a gente dar uma palmada no filho, botar de castigo. Eu, pelo menos, quando faço alguma coisa desse tipo, eu fico, sabe, me dói. Eu acredito que o mesmo jeito o Senhor sente. Né? O Senhor não gosta de estar colocando a gente, disciplinando e corrigindo. Mas ele fala em Hebreus 12:6 que o Senhor corrige, ama e açoita. Forte, né? A qualquer um que recebe por filho. E ele fala aqui para essa igreja, eu repreendo, apesar de vocês estarem mortos, de vocês não terem nada de bom, eu amo vocês. Então, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha mais uma vez a humildade do Senhor. Eis que estou à porta e bato. Depois de reclamar bem muito, Jesus fala, eu estou na porta batendo.
Se alguém ouvir a minha voz, alguém dessa igreja ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ceia, né, essa refeição da noite, é a comunhão mais íntima que uma família podia ter, que amigos podiam ter. Era uma comunhão profunda, né? E Jesus começa a carta tão forte, né? Dizendo que eles estão cegos, que eles estão nus, e fala, eu quero só entrar e ceiar contigo, eu quero ter comunhão com você, eu quero colocar minha presença forte no meio de vocês, né? Então, Isaías 63:1 fala que o Senhor diz para o povo, eis-me aqui, eis-me aqui. E é o que Jesus fala para essa igreja que está morta, mas ele diz, eu estou aqui. E ao vencedor, ao que ouvir o que eu estou falando e abrir a porta para eu entrar, eu lhe considerei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono, autoridade e governo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Concluindo, stop sharing. Não importa o que aconteça na nossa vida, não importa os desafios, não importa onde a gente está com o pecado, se a gente escutar a mensagem que o Senhor está falando para nós hoje, Jesus vence, Jesus vai vencer e nós venceremos com ele. Receberemos o maná escondido, a coroa da vida, nosso nome escrito numa pedra branca, sentaremos no trono com ele, né? E o livro de Apocalipse e essas cartas, eu vejo que não é uma mensagem para a gente entender o que vai acontecer nos fins dos tempos. É uma mensagem para a gente aprender, vigiar e mudar e se preparar. Essa é a mensagem das 7 igrejas para mim. E para vocês, e para nós. Legal, Glaucia. Muito obrigado aí pelo estudo. Parabéns pela apresentação aí, também ficou bem legal, bem didática. E vamos agora aí abrir para o pessoal perguntar, né? Tirar dúvida ou fazer algum comentário, alguma coisa. Acho que está aberto aí, quem quiser, só se identificar aí, tirar o microfone do mudo e falar. Can you check on the voice, please? Oi, Glaucia. Oi. Eu acho que não te conhecia, né? Mas que mensagem legal. E realmente você, ao trazer esse estudo, né? Acho que até a Luísa colocou isso num comentário, né? Ela trouxe uma mensagem que é tão atual, né? Tão verdadeira, e a gente se enxerga, consegue se enxergar em vários momentos aí, né? Puxa, muito obrigado, realmente um estudo muito legal. Obrigada também. Oi, Glaucia. Então, aqui é o Roberto e Rosana, mas também é só para agradecer a você, viu? Muito bacana a sua apresentação, muito didática, gostei muito dessa parte, assim, como você pôde aproveitar a sua experiência de ir lá, ter visto, trazer essa realidade, assim, as escrituras, né? E trazer para a gente foi muito bacana, muito profundo, muito prático. Obrigado. Ah, que nada. Oi, Glaucia, sou Suzana, de Florianópolis, Suzana. grande Florianópolis. Tudo bem? Adorei a tua explanação sobre a Apocalipse, muito rico, falar sobre as cidades que a gente lê, só que a gente lê, mas a gente não tem conhecimento, e como tu fizesse uma pesquisa muito legal, para mim agora vai ter outra entonação, outra maneira de olhar as cartas que a gente lê, né? Sobre Laodiceia e todas as outras cidades. E muito tem maravilhoso. tanta coisa mais. Olha, você não sabe o quanto eu tive, né, que cortar, porque, nossa, tem tanta coisa ainda, sabe? Mas é muita coisa, né? E eu sei que o tempo da gente é limitado, mas, nossa, estudar essas igrejas, o detalhe de como eles eram, de como eles viviam, e a gente vê
como o Senhor se preocupa, sabe, em mandar aquela mensagem diretamente para eles, que tem tanto a ver com nossa realidade. Aí a gente vê a grandeza do Senhor, né? A grandeza Aquela de da Deus. pedrinha. Gente, o como Deus olha para os detalhes, né? O como ele tem cuidado, assim, como eu sou professora, né? Eu sei que a gente tem alunos com diferentes estratégias de aprendizagem. Então, acho que o Senhor se preocupa com isso também, né? Muito perfeito. Eu gostaria de um dia estar numa pedrinha branca daquela. Com certeza! Eu fico sonhando qual vai ser o meu password, minha senha, né? Porque só eu vou saber. Muito obrigada, tá? Nada. Deixa eu falar duas coisas. A Glaucia, ela tem tanta coisa, mas tanta coisa. Eu falei para ela, Glaucia, se você falar tudo isso, você vai regar o jardim com uma mangueira de bombeiro. Oi. Obrigada, Márcio, aí pela sua orientação. Realmente ela tem tanta coisa, ela pode compartilhar mais em algum momento, realmente seria enriquecedor mesmo. Realmente, como ela falou, o tempo é curto e tal. E a segunda coisa é que realmente, né, a gente vê que as igrejas são atuais, é uma radiografia da cristandade, e hoje você foi uma grande radiologista. Parabéns. Oh, obrigada. Ô, Glaucio, é que, desculpe, eu não tomei nota do nome daquela cidade que você mostrou lá que tinha aquela água limpa ali. Que coisa mais linda aquilo, gente. Olha, Nossa o nome da Senhora. região é... Deixa eu perguntar o nome certinho, meu marido que é em turco. Baby, what's the name of the city in Pamukkale? Hierápolis? Hierópolis. Com H. Hierópolis. Aquela cidade é fascinante, sabe? E as termas, existem as termas e piscinas com colunas dentro, sabe? E é como eu falei para vocês, é patrimônio tombado pela Unesco. É uma coisa assim, as pessoas viajam do mundo inteiro para ver aquilo ali. Eu visitei aquela cidade quando eu me mudei, logo me mudei para a Turquia, e eu não tinha noção onde eu estava, eu não tinha noção da importância do lugar que eu estava, mencionada na carta de Laodiceia, veja só. Bom, acho que um daí que tinha alguma pergunta ou algum comentário, algum elogio já se pronunciou, né? Então, se ninguém tiver mais alguma pergunta ou alguma colocação aí para a Glaucia, acho que a gente pode interromper aí a parte de gravação e podemos abrir aí né, convidar todo mundo